Olá, queridos! Graça e paz, shalom, shalom. Nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Na Frequência. Eu sou o Bispo Tosta, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de estar aqui recebendo o pastor Eliomar, que tem um testemunho fortíssimo. Então se segure aí, porque hoje nós estamos entrando na frequência do livramento de Deus. Pastor Eliomar, um prazer tê-lo aqui no podcast Na Frequência. Suas falas iniciais, fique à vontade. Paz para todos, né? Uma boa tarde. Para mim é uma satisfação imensa estar com o senhor aqui, meu bispo, nesse podcast, onde aqui nós vamos contar um pouquinho dos livramentos que o Senhor Deus, pela sua bondade, fez nós alcançar. Não foram poucos, foram muitos. Para mim também é uma honra, uma satisfação participar desse podcast Na Frequência, ao qual eu acredito que, por intermédio do que vamos falar aqui, vão alcançar muitas vidas, edificar a fé de muita gente, e creio que Deus vai ser glorificado. Amém, amém, amém. De cara, vamos perguntar, quem é o pastor Eliomar? Hoje eu sou um pai de família, sou pastor ali no condomínio Coração de Maria, que fica situado na Estrada das Pedreiras, no fundo do Ceasa, né? E Deus, ele fez uma obra muito linda na minha vida, ao qual o Senhor, ele me arrancou de um mundo muito cruel, de um poço muito profundo, de uma trevas muito intensa. E hoje estamos aqui, eu ao caminho na presença do Senhor há quase 15 anos, me converti em um leito de hospital, no ano de 2010, em um processo de dores e sofrimento, ao qual, pelo fato de eu pegar escolhas erradas, caminhos tortuosos, eu assim paguei um alto preço, né? Hoje em dia, eu glorifico a Deus por tudo, mas eu carrego sobre o meu corpo as marcas de rebeldias, marcas de desobediências, pelo fato de eu ter tomado escolhas na minha vida que não deveria ser tomado, meu bispo. Meu pastor, como é que foi a infância do senhor até a juventude? Duas perguntas em uma. Como é que foi a infância, a juventude e quando iniciou essa questão da atividade com o crime? Meu bispo, o meu pai, ele sempre foi um homem trabalhador. Ele é mestre de obra. Minha mãe é uma excelente dona de casa. Para a glória de Deus, eu tenho os dois em cima da terra em vida, né? Ali dentro de um bairro conhecido como Antigo Beru, se dividiu com o Tranqueiro Neves e Arenoso. Eu tive uma infância, meu pai sempre procurou me dar um bom ensino, uma boa criação. Eu participei de um grupo de desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia do ano de 90 a 93, dos meus 10 aos meus 13 anos. No ano de 94, minha mãe botou para estudar em um colégio chamado Severino Vieira, em Nazaré. Dentro desse colégio, eu estudando ali, depois eu tive uma curiosidade de começar a fumar cigarro. Após eu começar a fumar cigarro, me ofereceram maconha, eu fumei maconha. Depois fui enveredando. Com quantos anos? Eu iniciei a fumar maconha, eu tinha 14 anos. Foi no ano de 94. No ano de 95 eu conheci a cocaína, eu tinha 15 anos. No ano de 96 eu comecei a me envolver, né, no submundo do tráfico, no submundo do crime, dentro do bairro do Arenoso. No ano de 98 eu já estava totalmente atolado, aos meus 18 anos. E ali eu comecei também a comercializar droga, vender maconha, vender cocaína. Fui enveredar para o mundo do assalto, na cegueira espiritual. A minha primeira prisão foi no ano de 2000. Eu tinha 20 anos. Fui preso pela delegacia da Nona, na Boca do Rio. Me transferiram para o presídio anexo, na detenção Lemos de Brito. Ali eu lembro como fosse hoje, foi dia 16 de novembro do ano de 2000. Eu fiquei preso na detenção até o dia 5 de fevereiro de 2001, em um período de 92 dias. Quando eu saí dali, a minha mãe ainda lutando com todas as forças, meu pai também, e eu, infelizmente, queria para minha vida caminhos tortuosos, como eu falei, repito, e paguei um alto preço. Nesses caminhos tortuosos, quando foi 2001, eu fui praticar um assalto numa cidade chamada Conceição de Coité,
Fiquei preso nessa cidade também. Dia 8 de junho de 2001, fiquei 45 dias preso na delegacia de Conceição de Coité. Quando eu saí de lá, retornei para o bairro do Arenoso. Minha mãe e meu pai sempre esteve comigo, nunca me abandonou, sempre apostou. Porém, eu continuava em caminhos errados, né? E pelo fato de eu pegar caminhos errados, ocorreu muitas coisas ao qual hoje eu carrego no meu corpo, né? Tomei 2 rajadas no dia 7 de maio de 2003. Um cidadão que andava comigo, subia, descia comigo, se dizia ser meu amigo. Ele me deu 5 tiros de 38, pegou todos os 5 tiros de 38. Fiquei no Hospital Roberto Santos em um período de 10 dias, do dia 7 de maio de 2003 até o dia 17 de maio de 2003. Esses 10 dias que eu fiquei no Hospital Roberto Santos, eu ganhei uma alta fora do tempo, minha barriga ainda estava aberta da cirurgia, porque eu não poderia também ficar muito tempo preso. Os policiais queriam me prender, o médico ainda teve compaixão de mim, que eu tinha uma pratina aqui, tenho ela até hoje. Esse dedo meu aqui, que nos tiros que eu tomei, tinha um fixador, a barriga aberta. Coloca o dedo aí para aí o dedo, esse dedo hoje ele é torto, deficiente, danificado. Aqui foi provocado um dos tiros que eu tomei, né? O lado de cá, o local até, acho que dá até para filmar, que aqui é bem, não compromete nada. Aqui foi um tiro que eu tomei. A bala entrou aqui, só do outro lado das costas, que é uma pratina de 9 parafusos, uma cirurgia de 12 pontos. Saindo do Hospital Roberto Santos, fui me recuperar em um local chamado Parque Jocélia 2. De lá, eu tive que ir para Itapuã. Tive uma recuperação em um período muito rápido, acho que foi 48 dias me recuperei. No bairro de Itapuã eu deveria, meu bispo, procurar Jesus, procurar mudar de vida, mudar o pensamento, mudar a visão, mudar minhas atitudes, mudar as minhas práticas. Mas infelizmente eu estava encegueirado na cegueira espiritual. A minha mente não estava voltada para as coisas de Deus. E aí dentro do bairro de Itapuã, eu conheci algumas localidades, Baixa da Soronha, Baixa da Gia, Baixa do Nendê. Muitos moradores daquela localidade me conhecem. Andei naquelas regiões. E em Itapuã, no ano de 2005, que eu tive lá em 2003, eu tinha 23 anos, 2005, com 25 anos, eu conheci uma jovem, né? Fui morar com ela. Depois, com o tempo, eu enveredei para o crack. Saí da cocaína, fui para o crack. E aonde diz que é o fundo do poço, mas com o crack você descobre que o fundo do poço ainda tem um subsolo, que é abaixo do fundo do poço. É o subsolo do fundo do poço. E por consequência desse vício, eu passei a morar na rua. 2005 a 2010, eu morei na rua 5 anos da minha vida. Meus 25 aos meus 30 anos. Período que eu morei na rua, dormi no chão, papelão, calçada, sereno. Eu virei, como o povo fala por aí afora, um maloqueiro, um mendigo e um morador de rua. Eu comi lixo várias vezes, meu bispo. Me lixo várias vezes, o crack já tinha comido a carne toda. Quem me via de frente parecia que eu estava de lado. Hoje, se tiver algumas ovelhas me assistindo, acho que vai até dar risada, que hoje diz, pastor, faz um regime aí que o senhor tá redondinho, né? Então, hoje, Deus, depois que muda a história, e o nosso Deus, ele é tão poderoso, né? Como na Bíblia fala que ele é o oleiro, ele tem um poder, ele não teve, ele tem na mão o poder de pegar da lata de lixo e fazer um vaso na mão do oleiro. Deus, ele fez uma obra muito linda na minha vida, me arrancando das ruas, só que eu morando na rua, tinha uma jovem que eu tinha um relacionamento com ela, tinha terminado esse relacionamento, ela pegou eu dormindo, derramou sobre o meu corpo álcool e riscou fósforo. Eu tenho marca de queimadura no meu corpo porque eu apaguei o fogo com os braços, apaguei o fogo com as mãos, a intensidade de onde o álcool pegou foi aqui nessa região da barriga. Deixa eu ver se eu entendi, para o telespectador ficar atento. Depois de ter passado por tiros, por prisões, cadeias, depois de ter morado na rua, uma pessoa... Me queimou na rua. Tocou fogo no senhor na rua? Sim. E depois que eu fui queimado, ainda teve a outra sequência de tiro que eu tomei. Porque eu fui queimado no dia 26 de março de 2010. Aí eu fui para o hospital HGE, passei por diversos processos cirúrgicos. Eu fiz 3 cirurgias de nausea,
para tirar todas as... que a medicina dá o nome de neocrosta, as carnes mortas provocadas pelas cirurgias, pelas queimaduras. Aí teve que arrancar toda a neocrosta. Eu fiz 3 cirurgias de nausegia, é uma limpeza que ele faz, e a queimadura foi de 1º, 2º, 3º grau profundo, era um sofrimento muito grande, muitas dores intensas. E eu fiz também cirurgia de enxertos. A minha coxa esquerda, na cirurgia de enxerto, teve que arrancar a carne daqui, que eu tenho enxerto no meu braço esquerdo, de um lado da barriga, do outro lado da barriga. A intensidade do fogo subiu, meu pescoço queimou os 2 lados, direito e esquerdo, essa orelha minha esquerda, ela é encolhida, eu tive que fazer 3 drenagens para não ter que amputar a própria, porque estava uma infecção terrível na minha orelha esquerda, e eu fiquei 2 meses e 6 dias no hospital HGE, do dia 26 de março de 2010, eu ganhei alta no dia 2 de junho de 2010. Eu no hospital, eu achei que eu não iria sobreviver. Eu falei no meu pensamento, Senhor meu Deus, me arranca desse lugar, não deixa eu descer a sepultura, que eu vou mudar minha vida e vou pregar a sua palavra. A medicina tinha me dado 9 meses de tratamento, Deus me arrancou dali com 2 meses e 6 dias. Olha aí. O nome de Deus foi glorificado em um voto que eu fiz, só que quando eu saí eu fiquei dividido, meu bispo. Dividido como? Eu fiquei com um sentimento de vingança. Eu sabia quem foi a pessoa que tinha me queimado. E na minha mente eu queria ir de contra a vida dessa pessoa. Mas se um dia ela ouvir esse podcast, eu já mando até um recado para ela. Grande também é o plano de Deus na vida dela. Amém. E aí quando eu saí do hospital com esses pensamentos, depois de 3 meses e 5 dias, dia 7 de outubro de 2010... já dentro do Arenoso, 6 jovens me cercaram e me deram mais 20 tiros, pegando mais 6. Meu Deus. A minha perna esquerda é amputada, 4 dedos abaixo do joelho. Tem como a câmera pegar a perna dele? Eu acho que tem. Eu vou olhar daqui, deixa eu ver. Eu vou levantar aqui. Ali, ó lá, ó. A minha perna esquerda. Deixa eu ver, deixa eu puxar para cá. Deixa eu ver. Tem que dar uma rodadinha na câmera para cá um pouquinho só. Que é uma prótese, né? Uma perna mecânica. Isso aí foi por causa dos tiros? Consequência de um dos tiros que pegou no pé, entre o tornozelo e os ossos, que a medicina dá o nome de antíbio e anfíbio, o tiro atravessou. Eu lutando pela minha vida, como tem um dito aí afora, correndo no pinote, para salvar a minha vida. Quando eu pisava no chão, o peso do corpo, com o buraco do tiro entre os 3 ossos, aí pisava e foi abrindo, as pontas dos ossos foi esfalerando, e criou um buraco. Foi um tiro de 38, quando eu cheguei no hospital parecia um tiro de 12. Meu Deus. Né? E o pé chegou empendurado. O médico, lembra como hoje, o doutor Bruno, especialista em ortopedia, Roberto Santos, ao ele diagnosticar, ele falou, tem que amputar. Eu palpitei para o tratamento, fiquei 5 meses e 14 dias no hospital Roberto Santos, passando por cirurgia em 8 dias, em 15 dias. Aqui a perna eu fiz, deixa eu ver, Jeová, acho que foi 6 cirurgias de debridação. Meu Deus. Por causa da limpeza. Fiz 4 cirurgias de fixadores externos. O último fixador externo que eu coloquei quando tinha a perna foi um chamado Lizarov. Uma pergunta. Todo mundo no mundo do crime tem um vulgo. Qual era o seu vulgo? Meu vulgo era Galo. Galo do Morro do Borel. Todos os moradores, Tranquedo Neves, Arenoso, Doron, Cabula 6, Engomadeira, Candelária, Lajinha, aquela região toda ali, conhecia, se não me conhecesse pessoalmente, já tinha ouvido falar o meu nome, naquela redondeza ali. O vulgo do antigo Galo não tinha medo da morte? Na verdade, quem me colocou esse vulgo uma certa feita foi um cidadão, acho que ele está vivo, vou privar o nome dele. Eu tinha fumado um baseado, sentei, aí ele olhou para minha cara, como diz o povo lá fora, a resenha. Ele falou, opa lá, rapaz, ele é o mar muito doido, parece a crista do galo. E isso que ele falou, parece a crista do galo, ele batizou ali, tinha muita gente ao redor, pegou. Aí o povo começou a me chamar de galo, também não dei importância, né? De acordo com a vida que vivia, eu também não queria estar expondo o meu nome verdadeiro. E aí ficou o Galo. Só que assim, ó,
todo ser humano que se encontra na vida errada, na vida das trevas, no fundo ele tem medo da morte, né? Principalmente aquele que tem a consciência que se morrer naquela vida perde a salvação. Todos eles têm o medo da morte, ele sabe que se ele morrer naquela vida sem Cristo, como diz nas Escrituras, desce sem paz, sem Jesus e sem salvação. E nessa situação do medo da morte é onde vem a coragem. Porque o camarada não quer morrer, aí vem a coragem de fazer algumas... Como é que foi esse processo aí? O antigo Galo, o homem que tomou tiro, o homem que pegou fogo, o homem que teve muitos inimigos. Em que momento da sua vida Deus entrou? Na dor, quando eu perdi a perna. Deixa eu pegar esse gancho aqui. O que significa para você fruto de desobediência? Isso aí é um jargão que eu uso. Fruto de desobediência, né? Eu costumo dizer tudo aquilo que vem na nossa vida como sofrimento, perca, dores, por atitudes erradas, eu coloco como fruto de uma desobediência. Porque ninguém toma atitude certa desobedecendo. Todo ser humano que desobedece, a atitude que ele toma é errada. Tipo, desobedece um pai, toma atitude errada. Desobedece a Deus, toma atitude errada. O funcionário desobedece o patrão, ele toma atitude errada. O paciente desobedece a restrição médica, ele toma atitude errada. Tudo aquilo que é para obedecer e o ser humano desobedece e vem uma consequência, eu uso essa consequência como fruto de uma desobediência. Tipo, quem é diabético não pode comer doce. Se ele se encharcar no doce e morrer, ele morreu por causa do fruto da desobediência, que ele não acatou os requisitos necessários para a vida dele. Então, essa perna aqui, que eu perdi ela por causa da minha rebeldia. Eu perdi ela por causa da minha desobediência. Se eu ouvisse meu pai, quando muitas vezes ele disse, não quero você andando com fulano. Se eu ouvisse a minha mãe, muitas vezes, quando ela dissesse, eu não quero você em maus meios. Se eu ouvisse minha família dizendo assim, para de subir e descer com mal índole e mal influência. Hoje eu estava com meu corpo sem queimadura, não tinha pratina no meu corpo, não tinha bala alojada no meu corpo, não tinha perna amputada, não tinha dedo danificado, né? Cheguei a fazer 19 cirurgias, eu tomei 16 injeções, hack na coluna, hoje em dia é um sofrimento às vezes na coluna dói, terrível, é onde eu uso o termo. E pegando o ganjão, com a pergunta que o senhor me fez, eu quero falar a todos os telespectadores, principalmente os filhos, que a mãe fala e você não dá ouvido, né? Muitas das vezes alguém diz assim, não, eu vou fumar só um beck para dormir, vou fumar só uma massa para almoçar, vou dar só 2 tapas na macaca ali para eu pegar um baba, né? Que antigamente, quando eu jogava no meio dos caras que era muito doido, conhecido como baba da fumaça, tinha que fumar um beck antes. Só que a gente falando disso, a Bíblia fala em Salmo 42:7, um abismo chama o outro. Comecei fumando cigarro, fui fumar maconha, fui tomar cerveja, fui cheirar cocaína, fui fumar o crack, fui traficar, fui assaltar e só se aprofundando na lama. Um abismo chama o outro, né? Abismo. E o pior de tudo não é nada, quanto mais desce pro abismo, mais longe fica de chegar em cima novamente. Mas teve um momento que em meio a todo esse emaranhado aí, dentro de você entendeu que estava na hora de mudar. Como é que foi essa transformação? A morte do galo para o nascimento do homem de Deus, Eliomar. Como é que foi esse processo aí? Pergunta muito forte, muito forte. É como eu falei e repito, meu bispo, a situação, como é que ocorre? Tem muitos que estão nessa vida e querem sair. Aí eles usam o termo, eu quero sair, mas não tenho força. Alguma coisa prende. O que prende mesmo é uma corrente espiritual, né? Porque quem está preso nas prisões materiais só sai com alvará. Mas a corrente espiritual, o ser humano tem que lutar pela sua própria libertação. O que é uma libertação? Algo que dominava o ser humano e hoje o ser humano domina aquilo. Então, tipo, a pessoa
quer sair da droga, mas não quer parar de fumar maconha. A pessoa quer sair do crime, mas não quer parar de andar armado. Porque eles querem viver na ilusão da ostentação. Entendeu? Aí muitas das vezes está representando algo dentro do crime. Aí daqui a pouco, nem isso que ele está representando algo dentro do crime, o rapaz se envolve hoje, alguém vem lá para cá, dá um revólver, dá uma pistola a ele, não é dele, mas ele está na mão, ele se sente apoderado com aquilo. Mas se vir de lá para cá alguma situação e ele ter que sair correndo, ou ele for preso, perder a pistola, ele vai tirar a cadeia dele. Quando ele voltar, ele vai ter que pagar a pistola. Então, se a família não paga aquela arma, como é que ele paga? Fica preso ao crime, lutar para pagar. Então, o crime, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele procura os meios para aprisionar a pessoa. Entendeu? Aí muitos têm até vontade de sair, mas tem alguma coisa lá dentro que segura o ser humano lá dentro. Agora sim, quando quer sair de verdade, sai. Né? Dá um jeito, para mim essa vida não dá mais. Pede um apoio da família. O problema é que às vezes o cidadão pede o apoio da família hoje, a família ajuda hoje, amanhã ele volta. Aí ele pede o apoio da família amanhã, a família ajuda amanhã de novo, depois ele volta. E nessa de tantas as vezes da família ajudar, a família fica também dizendo, fulano agora ele tem que saber o que ele quer da vida dele. É onde muitas das vezes ele não consegue sair, né? Qual foi o momento, pastor Eliomar, que Deus entrou? Realmente Deus entrou e causou aquela transformação para o velho homem, né? As coisas velhas já passaram. Deus fez nova todas as coisas. Qual foi o momento específico que você sentiu que Deus estava lhe chamando? Pronto, eu creio que isso vai até rir do que eu vou falar com o senhor. O momento específico foi quando a minha perna foi arrancada. Parecia que toda a lepra estava na perna. Meu Deus. Porque tem ser humano que só aprende com perca, com dor e sofrimento. A minha rebeldia era tão grande que no primeiro tiro era para me jogar para os braços de Jesus. Eu continuei. A primeira cadeia era para eu abandonar essa vida. Eu continuei. Nas primeiras situações que eu passei, eu lembro que uma vez eu fui fazer um assalto em Itapuã, me pegaram, tomei um lixamento. Ali era para eu largar tudo. Só que aí o que acontece? A pessoa está vendo que as coisas não estão dando certo. A pessoa está vendo o sofrimento na cara. A pessoa está vendo que está indo de mal a pior e continua insistindo. E a minha insistência veio trazer todas essas consequências. Aí no leito de hospital, quando eu me queimei, eu falei, Jesus, me tira daqui que eu vou pregar a sua palavra. Ele me tirou. Eu fui pregar? Não. Porque tem muita gente me ouvindo que quer enganar Jesus. Aí tá no beco sem saída, com a pistola na cabeça, com o revólver na cara, na hora da morte, levado pro matadouro, dentro do matagal, bota a cara para cima, ora o Salmo 91, pede socorro, pede a Deus o livramento. E depois que Deus dá o livramento que sai, ele esquece. Aí lá na frente Deus permite outra situação. Aí Deus livra de uma, livra de duas. Tipo, um exemplo, essa água aqui tem 500 ml, eu não sei quanto comporta de ml nesse copo. Suponha que tenha 200. Se eu encher esse copo aqui 200 ml, ele vai ficar cheio. Mas se eu tentar botar 250 ml, ele derrama. Porque o limite desse copo é 200 ml. O poder de Deus é ilimitado, mas eu acredito que Deus tem limite na vida do ser humano. Deus diz assim, tu só vai até aqui. Passou daqui, eu tiro a minha mão. Então eu acredito que Deus falou comigo assim, você vai até aqui. Passou daqui, eu tiro a minha mão. Mas tem ser humano que prefere que Deus tire a mão do que ele ir até o limite de onde Deus tem para a vida dele. Não querem limites. Entendeu? Não querem limites. Aí quando chegou no hospital, eu fiquei queimado, fiz o voto, não cumpri. Aí quando eu tomei outra rajada, foi tanto que eu fui baleado da segunda rajada, que eu tomei 20 tiros, pegou 6, no dia 7 de outubro de 2010. E a minha perna veio ser amputada no dia 1º de fevereiro de 2011. Eu fiquei esse período fazendo várias cirurgias, né? Aceitei Jesus no leito, mas Deus ele conhece o que o homem não conhece. Deus ele sabia que se ele permitisse eu sair dali inteiro,
eu ia fazer por mais uma vez. Vou fazer a tua vontade e não faz. Aí depois que eu saí dali, né, sem a perna, andando com a perna mecânica, na época eu andei 1 ano e quase 6 meses com 2 amuletas. Aí depois Deus, pelas CETEPs, Deus me abençoou com a perna mecânica. E eu tenho quase 14 anos andando com ela. 13 anos mais ou menos. Andando com ela, né? Aí anda com a muleta, anda com a perna. Hoje, graças ao nosso bom Deus, eu sou pastor, sirvo a Cristo há 15 anos, sou casado, tenho uma família, lidero um grupo na igreja para a glória do nome do Senhor, né? Deus hoje tem mudado a minha história. O homem que andava em furo de viatura, mala de camburão, que a polícia levava e o povo dizia, será que volta? Hoje em dia, Deus já me levou em alguns estados do nosso Brasil para pregar a palavra. Hoje em dia, eu tenho obra com vários centros de recuperação. Inclusive, ontem mesmo, está conosco ali o pastor Anderson, a gente estava em um centro de recuperação lá no Calabetão, da Casa de Apoio Deus é Fiel. E domingo, na semana passada, eu estava em Vila de Abrante, ali na Cascalheira, dos Gideões da Fé, do pastor Carlos Franco. Nosso amigo. No sábado passado eu estive pastor, lá. Eu soube que tinha alguém que nesse período que o senhor estava traquindo, fazendo as traquinagens, né? Correndo da polícia, fazendo assalto, ou no fundo da viatura, no fundo do camburão, ou até preso. Mas eu soube que tinha alguém que estava orando pelo senhor. Sim, essa parte é uma parte muito linda, forte, edificante, aumenta muitas fé. A mãe da minha mãe, né, saudosa vovó, Cristo tirou ela da terra no dia 17 de abril de 2017, com 93 anos. Minha avó era natural de Feira de Santana, a família da minha mãe toda é de lá. E quando minha avó tinha 23 anos, Jesus libertou ela. Tirou ela, que ela era da Umbanda, Deus trouxe ela para a presença do Pai. E aí a minha avó, quando minha mãe estava gestante de mim de 1 mês, minha avó ainda falou com ela que o que estava no ventre dela era um varão e ia ser o sacerdote, pastor da família. E nisso aí, né? Uma promessa. É tanto que entre todos da minha família, em excesso a minha mãe, a minha avó nunca desacreditou do que Deus tinha falado com ela. Minha avó era uma mulher de oração, ela não sabia nem assinar o nome. Aí você chegar na casa dela, você sentia Deus em tudo. Todos os cômodos, em todos os ambientes na casa dela. Uma mulher que orou muito, sempre acreditou. Todas as vezes que vinham a consequência dos tiros, da queimadura, de eu morar na rua, das detenções, da delegacia, sempre minha avó falou, não, meu neto vai ser um pastor. A família dizia, não, aí tua fé já está virando fanatismo, isso aí já é loucura. E ela dizia, não, vocês não conhecem o Deus que eu sirvo. E depois que eu me converti, Deus ainda permitiu 7 anos ela presenciar eu servindo a Deus. Aleluia. Quando ela partiu, eu já estava pastoreando já. Chegou a cair, você já servindo a Deus, chegou a cair alguma vez? Não, isso aí, longe de mim qualquer soberba, qualquer exaltação. Está escrito, quem está de pé, pense para que não caia. Né? Não é nem cuide, pense em cuidar e não cair. Mas para a glória de Deus, né? Para a glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nunca tive uma queda. Glória a Deus. Tenho 15 anos de pé, sem nenhuma queda de droga, então, de cachaça. O senhor está dizendo que quando Deus liberta ele liberta para valer. Por completo. É isso? É, por completo. E, na verdade, quando o ser humano deixa Deus trabalhar na vida do ser humano, Deus ele mostra, né, o que ele foi, o que ele é, e o que ele continua sendo, o que ele sempre vai ser. Fiel a todo tempo. Glória a Deus. É, fiel a todo tempo. Na ocasião das prisões, normalmente tem a parte jurídica, né? E os processos, tem algum processo ativo ainda? Eu respondi 9, tudo no artigo 57. Glorifiquei a Deus que ainda eu escutei que é unificar, que se unificasse eu acho que o negócio ia ficar apertado para o meu lado. Né? Graças a Deus, quando eu vim para Jesus,
ano de 2011, eu ainda tinha preventiva batida. Mas graças a Deus, Deus mesmo, o próprio, limpou o meu nome. O próprio Deus. Hoje, graças a Deus, eu tenho todos os documentos. Hoje, graças a Deus, eu entro e saio. Eu tiro... É o nada consta que chama, né? Nada consta, graças a Deus também. É 15 anos na presença de Deus, andando como Deus quer. Amém. Como Deus quer, longe de tudo. Longe de tudo que não glorifica o nome do Senhor. O que é que o pastor Eliomar aprendeu em toda essa jornada? Qual é o aprendizado maior, mais forte, que hoje você não abre mão de nada? Qual foi o maior aprendizado de toda essa jornada? O maior aprendizado de tudo que eu aprendi é que quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Você pode ser abandonado pelo pai, pela mãe, a porta de emprego pode estar fechada, a enfermidade pode estar batendo, o celeiro pode estar vazio, o guarda-roupa pode estar puro, a conta pode estar vazia, pode estar andando de pé, sem carro, mas quem tem Deus tem tudo, que Deus é a providência de tudo, todas as coisas, nunca nos abandona. Deus é real, meu pastor. Real. Deus é fiel. Fiel a todo tempo. Todo tempo? A todo tempo. Porque eu tenho até um recado para os telespectadores. Você chora porque muitas das vezes um amigo lhe decepcionou, porque uma aliança foi quebrada. Você chora às vezes porque um projeto não deu certo. Você chora a ver porque alguma situação está ao contrário daquilo que você pensou. Você tem que dar glória e ter a certeza se Deus é contigo. Deus é contigo, fique em paz. Não chore por quem virou as costas, por quem abandonou, quem entristeceu, não. O importante é Deus é contigo. De tudo que eu aprendi, eu costumo dizer lá na igreja, lá em casa, minha família, meus filhos, se você tem Deus, tem tudo, né? Todos podem virar as costas, mas Deus não vira as costas nem abandona. Amém, amém. Tem uma passagem que diz assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Então, tudo isso que o antigo Galo viveu na Bahia. Salvador. Em Salvador, especificamente em Salvador. Sim. Né? Uma determinada cidade que o senhor também foi aí, Conceição de Coité. Fiquei preso lá. Ficou preso lá. Então, nessa região, na Grande Salvador, né? Mas quando Deus entra, eu soube que o senhor já foi usado por Deus em tudo que é canto. Sim. Aonde Deus lhe levou, porque o pecado abundou em Salvador e a graça já te levou até aonde, meu pastor? Meu bispo, quando eu me converti, depois que eu tomei uns tiros, houve uns boatos, não morreu não, tá vivo. Aí disseram assim, mas ele tá onde? Fiquei sabendo que agora é crente. Aí teve uns 4 que disse assim, deixa lá, fiquei sabendo que tá sem perna, que é crente. Faz nada não, vamos ver se é crente mesmo. E eu me afirmei com Cristo. Dentro do Arenoso, chegou uma época que a minha entrada lá estava privada, né? Hoje, para a glória de Deus, inclusive tem até algumas vidas que eu peguei lá dentro e levei para o centro de recuperação. Tem alguns pastores amigos que, se eles ouvir também, me chamam direto para eu pregar lá. Eu prego lá dentro do morro, na beira-rio, nas casinhas, todo lugar do Arenoso. Me chamar, eu prego. E agora, com Cristo, muitos lugares que eu nem sonhava em conhecer. Eu conheci São Paulo mesmo, eu fui 18 vezes pregar a palavra. Tinha vez que eu ficava 20 dias, 25 dias, fui com minha esposa, já fui sozinho, com a benção dela e a benção do Senhor nosso Deus também. Rio de Janeiro, eu já preguei na Vila Aliança, Vila Vitene, Bangu. Minas Gerais, várias cidades, Malacacheta, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Franciscópolis, João Ferreira, Jardim Bananal, muitos lugares de Minas Gerais também. Eu já tive pregando a palavra. Aqui dentro, aqui na ilha da Gameleira, até Nazaré das Farinhas, se eu não me engano, todas as ilhas eu já preguei. Subi na 101 aí, de Humildes até Jaguaquara, todas as cidades eu já preguei. Humildes, São Gonçalo dos Campos, Conceição de Feira, Conceição de Almeida, Muritiba. Eu já preguei em Cachoeira, Sapé-Açu, já preguei em Santo Antônio de Jesus, o Vale de Jiquiriçá, Laje de Jiquiriçá, Mutuípe,
Ubaíra, Santo Inês, Lagoa Queimada, Jaguaquara, preguei essa cidade tudo, subindo pela 116, daqui do Amélia Rodrigues, Bessa, Feira de Santana, Santo Estevão, o Paraguaçu, Itatim, subindo lá pro lado de Trocamento de Brejões, lá pro lado de Trocamento de Jaguaquara, Jiquié, Vitória da Conquista, essas cidades todas aí eu já preguei. O lado também de uma cidade chamada Itatiaia, perto de Capim Grosso, Deus me levou lá. O ano passado eu estive pregando em Luiz Eduardo Magalhães, já peguei em Barreiras e várias outras cidades. Tem muitos lugares que Deus ele fez eu ir por intermédio da palavra dele e da história de vida ao qual, por bondade, a mão do Senhor me alcançou. O horário passa tão rápido. A gente nem percebe. A gente nem percebe, mas eu soube que esses dias aí o senhor sacudiu tudo. O senhor foi lá na Igreja Batista da Bahia, pregou lá e sacudiu tudo, tá uma repercussão. Qual é o sentimento que fica aí aqui em Lauro de Freitas, meu pastor? Rapaz, para nós sempre é honra, né? Deus nos usar é algo imprevisível, que toda vez que eu subo no altar, eu subo como fosse a minha primeira e a última vez. Entendeu? Já me preocupei muito. Jesus, o que é que eu vou pregar? Hoje eu me preocupo em 3 coisas: jejuar, orar e ler a Bíblia. E na hora o Senhor, né, que dá os céus. Não vou dizer nome, mas tinha um homem de Deus lá, que para a glória de Deus, Deus também fez uma obra muito linda. E nós era de lados opostos. Eu estava no crime e ele no militarismo, né? Quando eu falei o meu nome, ele, rapaz, grande foi o livramento. Ele já foi várias vezes, né, em busca da minha pessoa, e Deus nunca deixou a gente se contar, para a glória do nome do Senhor. E nesse culto, eu dei um abraço nele e falei, ô glória, coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso dentro da Igreja Batista da Bahia. Igreja Batista da Bahia. Eu tive na cidade de Itaparica, que é um policial aposentado, né? Falar o nome dele, que hoje ele é grande meu amigo, o nome dele é Bira. Lá em Itaparica, eu estava com a minha esposa. Na época, minha esposa era minha noiva. E eu já tenho quase 13 anos casado. Ela era minha noiva. E eu fui lá com ela. Eu estava pregando, contando um testemunho. E ele pegou ela, chamou ela para o lado de fora e falou, tu tá com ele, é? Ele é meu noivo. Tudo que ele tá falando é verdade. Ele era policial. Em Tranqueiro Neve tinha acontecido um ato que ele, com a equipe dele, foi e Jesus me deu o livramento. Olha aí. Não deixaram tocar a mão em mim. Quando eu fui pregar, que eu vi ele já tá já aposentado, e foi uma festa, uma alegria, né? Orei por ele, orei pela família dele, e ainda orei com muita unção. Falei, Deus, muito obrigado que ele não me enxergou, o Senhor não permitiu. Meu pastor, estamos caminhando para o fim. Sim. Né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem específica para os jovens emocionados, que olham o crime, sabe, que recebem aquelas propostas. Que palavras o senhor deixaria para esses jovens? Rapaz, hoje em dia, aí afora, tem situações, muitos falam torre, coroa, menino bom, sou o pegador, né? Se mandar pegar, eu pego, eu quebro, eu amasso. Vou rasgar o verbo, eu sou o pegador sem simpatia. Comigo é daquele jeito. Só que muitas das vezes eu vou usar a Bíblia para ele. O que o ser humano planta, o ser humano vai colher. Se sua semente for boa, seus frutos, você vai colher frutos bons. Se sua semente for ruim, você vai colher fruto ruim. Tipo, se gosta de atirar, cuidado que pode tomar tiro. Se gosta de matar, a morte para todo ser humano é inevitável, né? Se gosta de bater e de espancar, Deus pode permitir alguma coisa para também ser espancado. Então, o conselho que eu dou é: procure trabalhar, procure estudar, obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe, procure criar algo no seu futuro. E o melhor de tudo, procure Jesus, porque sem ele não há salvação. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Tudo isso você consegue fazer sem Jesus. O problema é se morrer sem Cristo. Porque morrendo sem Cristo, está escrito em Hebreus 9:27, após isso procede-se o juízo. E todo ser humano sabe para onde vai a alma de alguém que morre sem Cristo.
Então, você jovem que muitas das vezes se encontra em uma boca de fumo, uma biqueira, com o bico na mão, com a CT-40, de colete, de pistola, com a mochila nas costas, né? Representando o que você aí quer representar. Agora, uma coisa eu te digo, quem deu a vida por nós foi Jesus. Amém. E os parceiros não dão a vida pelo outro. Pelo contrário, o inimigo usa os parceiros para tirar a vida do irmão. Então, procure Jesus, procure um caminho que você venha estar assim, firme com Cristo, que não venha trazer choro para tua casa, venha trazer sofrimento para tua família e nem vergonha para sua parentela. Meu pastor, teve um momento que eu estava orando por um jovem lá na cidade de Ilhéus, levando ele para a igreja, e ele, empolgado, morava no morro, e ele começou a trabalhar. Nós tínhamos um negócio lá, ele começou a trabalhar conosco, um baita de profissional, entendeu? E ele aceitou Jesus, começou a fazer esportes conosco. Na cidade de Olivença, ia ter uma festa lá tradicional. E ele ficou entre a cruz e a espada, que era uma festa que ele, a vida inteira, estava acostumado a ir. Só que agora, ele estava em outro momento da vida, ele estava em Cristo. E aí os amigos, vamos. E ele ficou, né, agoniado. Eu falei, rapaz, não vá. Isso não é mais para você. Não vá. Ele foi. E aí curtiram, beberam, fumaram, usaram droga. Os mesmos amigos que foram com ele na volta, quando o ônibus, ou a van, não me lembro bem qual foi o meio de transporte, eu sei que abriram a porta, os amigos dele pegaram ele. Tem um momento lá que tem uma pontezinha e o rio embaixo. Essa distância é uma distância de uns 10 a 15 metros. Arremessaram ele do transporte, né, do ônibus, vou colocar como ônibus, e jogaram ele do ônibus lá embaixo. Ele ainda insistiu em continuar com essas amizades, recebeu o salário, e aí um desses amigos aí, chamaram ele na porta dele para poder fumar um baseado. Quando ele saiu, ele foi assaltado e roubaram o salário que ele tinha acabado de receber. Então, assim, o que é que a gente aprende com isso? Não devemos confiar em todo mundo. Verdade. Né? Tem muita gente que parece que é bom. Tem uma marca aí que chamava Denorex, né? Parece, mas não é. Jovem, abre o seu olho. Abra o seu olho, se aproxime de Jesus. Esse testemunho impactante do pastor Eliomar. Mas nesse momento eu quero voltar aqui para o pastor, né? Agora pedir ao Senhor que dê uma palavra para os pastores. O que é que o senhor poderia falar para os pastores? Uma palavra breve, já estamos finalizando. Glória a Deus, né? Para todos os pastores ao qual nos ouve, que você continue perseverando, continue na obra, continue na marcha, porque Deus, ele é poderoso para recompensar tudo aquilo que você faz. Não olhe para as ingratidão, não olhe para as coisas que lhe decepcionam, porque quem vai te recompensar é Deus. Que Deus vai colocar em cada coração de cada sacerdote mais amor. Deus, ele vai estar dando mais e mais visão. Que Deus, ele está te dando estrutura, ânimo, fortalecimento, e que você continue perseverando. E segure essa palavra: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Você não quis? Segura o cajado agora. Pastor Eliomar, uma grande satisfação em ter o senhor aqui. Amém. No podcast Na Frequência, nesse bate-papo. Fomos muito edificados, tá? Quem quiser convidar o pastor Eliomar para ir na sua igreja, para ministrar uma palavra, dar um testemunho, qual é o contato do senhor?
O meu número é de Salvador, prefixo 71 99334 7618. O meu Instagram é o mais fácil de todos. Você vai abrir lá assim, ó, Eliomar, profeta perna cortada. E por que profeta perna cortada? Porque eu só tenho uma perna, a outra foi cortada. Grava esse nome. Eliomar, profeta perna cortada. O Facebook tá do mesmo jeito. Eliomar, profeta perna cortada. Repetindo, 719-9334-7618. Estamos à disposição do reino. Amém. Como é de praxe aqui no podcast Na Frequência, a gente vai finalizar pedindo ao Senhor para fazer uma breve oração por todos nós e para você que está nos assistindo nesse momento aí, curve sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Pastor Eliomar, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Pai, eu quero te apresentar nas tuas mãos, que eu creio que já está, a vida do Bispo Tosta, a vida da esposa dele, a bispa, a casa dele, a família dele, o ministério dele, meu Senhor. Ó Pai eterno, esse podcast Na Frequência, que o Senhor venha estar assim, meu Deus eterno, abençoando também todos os telespectadores, ouvintes, meu Senhor, desse podcast, que o Senhor venha visitar agora a casa, repreender a fúria do inimigo, neutralizar o contra-ataque do adversário, abrir tudo aquilo que está fechado, desamarrar tudo que está amarrado. Ó Pai eterno, responde a petição da tua noiva, da tua igreja e todos aqueles que te clamam. Que o Senhor venha estar fortalecendo, edificando a fé e abençoando com as tuas mãos estendidas, guardando e protegendo em nome de Jesus. Amém. Foca aqui em mim rapidamente. Nós estamos encerrando agora o nosso podcast. Você acompanhou a segunda edição do podcast Na Frequência. Então curte, compartilha, tá? Coloca nos grupos aí para que esse conteúdo chegue nos lares e possa causar transformação, tá bom? E nunca saia da frequência de Deus. Grande abraço, shalom, shalom, graça e paz.